Bom dia, paz esteja convosco. Voltei, mas voltei foi para ensinar a palavra de Deus, como todos os dias tenho ensinado, aprendido juntamente com vocês aquilo que Deus tem colocado quanto alimento, quanto pão diário, para cada dia que nós possamos aprender mais e mais daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, amém? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai poder impedir o agir de Deus na tua vida, ninguém vai poder impedir aquilo que Deus tem para você. Então que Deus nos abençoe, que a palavra hoje venha ser alimento para o nosso espírito e que nós possamos ser cheios da graça, da unção e da presença de Deus. Mas para isso, amada, é necessário que nós venhamos estar de acordo à vontade de Deus. E hoje o Pão Diário eu quero falar um pouquinho sobre o arrependimento, que é um sentimento causado por conta do nosso pecado. E se nós nos arrependermos, nós precisamos tomar decisões de mudança. Nós precisamos decidir mudar. E quem se arrepende rejeita o pecado. Quem se arrepende reconhece que precisa de Jesus para que venha ser salvo. E se não nos arrependermos, nós não vamos ter essa graça. Então, o arrependimento verdadeiro, o arrependimento que vem de dentro, ele traz a convicção do pecado. E ele traz a convicção que o pecado nos afasta da presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte física não, mas a morte espiritual. E o pecado nos afasta de Deus. E nós precisamos ter um arrependimento que vem da convicção desse pecado e do pecado pelo qual o Espírito Santo nos leva a mudanças, a qual o Espírito Santo, através do meio de Jesus Cristo, nos ajuda a arrependermos para que nós possamos ter a compreensão daquilo que estamos fazendo de errado. O arrependimento, amada, ele vem do coração, ele é revelado na nossa vida. Quem se arrepende tem atitudes diferenciadas. Ele é humilde para reconhecer que está errado, ele é humilde para reconhecer o seu pecado, ele é humilde para mudar e pedir perdão e se arrepender e fazer o que é correto para agradar a Deus. O arrependimento é uma confissão essencial de salvação. Então nós precisamos nos arrepender para que nós possamos ter a salvação, para que nós possamos estar bem com convicção certa diante de Deus. E agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado oportunidade de a cada dia a gente se arrepender, de cada dia a gente mudar, de cada dia a gente procurar ser pessoas melhores. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, somos seres humanos e nós estamos todos os dias tentando buscar aquilo para viver o melhor de Deus, nos arrependendo, tendo mudança e buscando a mudar a cada dia na presença do Senhor, para a glória dele. E eu quero deixar um versículo hoje como palavra-chave para nosso pão diário, que se encontra lá no livro de Mateus capítulo 4, versículo 17. Quando o Senhor fala, Jesus ele prega dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então nós precisamos o quê? De arrependimento. Nós precisamos nos arrepender porque está próximo o reino de Deus. E é uma das primeiras pregações que o próprio Jesus faz e ele prega é sobre o arrependimento. Ele prega sobre o arrependimento. E ele também, uma das últimas pregações, também é sobre o arrependimento. Na primeira ele prega que nós devemos nos arrepender porque é chegado o reino dos céus. E que nós precisamos buscar o arrependimento sincero de todo o nosso coração para que nós venhamos a alcançar a graça, a misericórdia de Deus. Porque sem a graça, sem a misericórdia de Deus, nós não vamos alcançar. E para isso é necessário que nós venhamos o quê? Ter um arrependimento sincero dos nossos erros, das nossas atitudes, daquilo que temos feito que desagrada a Deus, daquilo que defrauda a Deus. Mas o que é um arrependimento? Você já parou para se perguntar? E existem vários tipos de arrependimentos, que é o arrependimento que mais tem a convicção a Deus. A razão pela qual nos arrependemos é uma convicção e é porque você pode estar convicto do seu pecado, mas
você pode não estar se arrependendo. Quantas pessoas têm consciências que estão fazendo as coisas erradas, que estão pecando, mas não se arrepende do seu pecado? Livro de Atos, capítulo 24, versículo 25, vem falando: desertando ele acerca da justiça do domínio próprio e do juízo vindouro, fixo, Félix, amedrontado, disse: por agora pode retirar-se-te. E quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Aqui podemos ver que Paulo pregou a Félix até que ele literalmente se espantou debaixo da confissão, mas não se arrependeu do seu pecado. Então, Paulo pregou aqui para Félix, ele tinha convicção, ele sabia do pecado dele, mas não houve arrependimento. Então, amado, a razão pelo qual o arrependimento é mais que uma convicção é porque você pode estar convicto do seu pecado, mas você pode não estar arrependido. E quantas pessoas estão assim, que elas têm certeza que estão pecando, sabem do pecado, mas não se arrependeram do seu pecado. Estar convicto não pode proceder de um arrependimento. Quantas pessoas sabem do seu erro, sabem da sua injustiça, sabem que está cometendo pecado, mas não se arrependem e não param. Pedem até perdão, mas não conseguem sair do pecado porque não houve um arrependimento sincero. Eu conheço pessoas que todo dia pedem perdão porque estão no vício, pessoas que pedem perdão todo dia porque se encontram no mundo que sabe da certeza e da convicção dos fatos daquilo que verdadeiramente estão vivendo, mas não se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados. E nós precisamos estar convictos, amado, com arrependimento sincero, para que Deus venha bradar sobre as nossas vidas e trazer a paz que nós precisamos, que somente Jesus pode nos dar. E existem vários tipos de confissão na Bíblia, vários tipos de pessoas que erraram e que fizeram confissões. E a Bíblia, ela nos mostra que muitos, fizeram de forma interessante, pessoas que uma confissão de terror, outros tiveram uma confissão de hipocrisia. O exemplo de uma confissão de terror, você pode ver lá no livro do Êxodo, capítulo 9, 34, quando Deus enviou granizo de fogo ao Egito e Faraó disse: eu pequei, mas ele pediu perdão e tendo visto a Faraó que cessava a chuva de pedra, os trovões, tornou a pecar e endureceu seu coração. Ou seja, naquele momento ele pediu perdão, ele reconheceu o seu erro, mas logo em seguida ele não se arrependeu, tendo o seu coração totalmente endurecido e não tendo arrependimento sincero. Existem aqueles que também são hipócritas, como Balaão, quando Balaão também queria tirar proveito dos ganhos financeiros dos planos de Deus, e Deus usa ali uma mula para falar com Balaão no livro de Números, capítulo 22, versículo 34. Então Balaão disse aos anjos: para o Senhor pequei. Mas Balaão continuou querendo tirar proveito daquilo. Então foi uma confissão, um arrependimento hipócrita, porque verdadeiramente não se arrependeu e permaneceu no erro. Assim como o arrependimento de Faraó foi onde o terror, ele se arrependeu ali naquele momento, pediu perdão, porque ele estava ali aterrorizado com aquilo que estava acontecendo. Existe perdões, amado, de arrependimento, de uma confissão pela metade, como foi o caso do rei Saul, quando ele decidiu ficar com os despojos da guerra, e ele foi ordenado por Deus para que não fizesse aquilo. E aí a palavra de Deus diz que o profeta Samuel fala a Saul e houve um arrependimento pela metade. Por quê? Porque Saul, ele acabou ficando com o despojo. Então existem várias formas de que pessoas têm usado durante toda a vida, até mesmo na Bíblia, para confessar e se arrepender de forma... porque está passando pelo medo, pelo terror, porque é hipócrita, está mentindo, porque é uma confissão pela metade. Existe aqueles também que há um arrependimento, uma confissão de arrependimento elaborada. Também nós podemos falar do caso de Acã na batalha de Jericó, quando Saul tomou os despojos da guerra contra a ordem de Deus. Ele foi descoberto também. Acã também respondeu a Josué que
Foi uma resposta, uma confissão elaborada daquilo que ele também queria. Então, amado, cuidado para que a nossa confissão ela tem que ser verdadeira. Não uma confissão de terror, de hipocrisia, pela metade. Não uma confissão de desespero, pelo momento que nós estamos desesperados e vamos confessar. Que o nosso arrependimento ele venha a ser sincero diante de Deus. Que nós possamos nos arrepender verdadeiramente. Porque quando nós nos arrependemos, há mudança. Quando nós arrependemos, há uma mudança no nosso coração e nós abandonamos aquilo que estamos errando, onde estamos pecando e que nós precisamos ter esse arrependimento sincero diante de Deus. Não um arrependimento porque nós estamos passando pelo terror, não um arrependimento pela metade, não um arrependimento hipócrita que não foi verdade. Nós precisamos nos arrepender verdadeiramente e não cometer mais aquilo que estávamos fazendo. Se nós nos arrependermos, porque a palavra de Deus arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E se nós não nos arrependermos do nosso pecado verdadeiramente, amado, nós não vamos ver a graça, nós não vamos ver a glória de Deus. E nós precisamos nos arrepender e ter uma confissão sincera diante de Deus, para que nosso arrependimento ele seja aceito por Deus e que haja transformação, que haja mudança nas nossas vidas, que a gente não venha mais praticar aquilo que nós estávamos fazendo que desagradou a Deus, e que nós possamos ter um arrependimento sincero diante de Deus, que nós possamos confessar os nossos pecados para Deus e que nós possamos ter mudança, que nós possamos mudar verdadeiramente diante daquilo que Deus tem para nossas vidas. Então que o nosso arrependimento ele possa ser sincero hoje diante do Pai e que nós possamos nos arrepender daquilo que praticamos, daquilo que estamos fazendo, que tem causado dentro de nós essa angústia, e que o Espírito Santo tem nos despertado que o que nós estamos fazendo é uma decisão errada. Então nós precisamos tomar a direção certa, amado, para que Deus venha trazer sobre nós o arrependimento sincero, para que nós possamos nos arrepender verdadeiramente daquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, daquilo do que a palavra de Deus está nos direcionando nessa manhã. Se você tem algo para se arrepender, arrependa-se verdadeiramente e não pratique mais aquilo, para que você não tenha uma confissão de arrependimento hipócrita, falsa, dissimulada diante de Deus. Que nós possamos realmente mudarmos as nossas atitudes. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos tomar decisões certas. Nós precisamos tomar posicionamento certo de mudanças que venham fazer com que a nossa confissão ela seja verdadeira diante de Deus e que nós possamos ter esse arrependimento. Que nós possamos nos arrepender de todos os nossos pecados, para que eles venham ser cancelados diante de Deus e que esses pecados eles não venham mais fazer parte das nossas vidas, porque houve um arrependimento sincero no nosso coração. Amém? Vamos orar por esse pão diário. Eu fiquei muito feliz porque realmente às vezes eu não leio aqui, mas quando eu termino eu vou ler quem tem comentado, e eu fico muito feliz que o pão diário tenha ajudado o Ney, cada dia, a se encontrar com a presença de Deus. Está havendo mudança na vida do Ney através dessa palavra. Ele tem recebido a bênção de Deus através dessa palavra, do pão diário. E numa das nossas semanas de oração, da oração da meia-noite, Deus falou fortemente com ele, e ele me deu o testemunho do que aconteceu na hora da oração. Foi quebra de maldição. Ele entrou numa guerra espiritual muito forte na hora da oração, e a partir daquele momento Deus deu uma nova oportunidade, quebrou a maldição hereditária, quebrou todo o mal que estava ali sobre a vida dele, e foi profetizado naquela semana de oração que Deus estaria abrindo portas para ele, que Deus ia ter um novo começo e que Deus estava lhe dando ali uma oportunidade. E para a honra e glória do Senhor, esse pão diário tem sido bênção na vida dele. E ontem ele estava muito alegre aí. Com certeza ele vai assistir o pão diário depois, como ele falou para mim, mas com certeza nesse horário ele já deve estar trabalhando, porque o que foi profetizado na semana de oração aconteceu na vida dele. Toda a maldição foi quebrada, toda a palavra contrária, a guerra espiritual foi vencida, e para a honra e glória do Senhor, ele conseguiu o trabalho que há muitos e muitos anos ele não tinha uma porta de emprego, e para ontem, para a honra e glória do Senhor, ele testemunhou nessa live, ele no pão diário, que Deus abriu uma porta de emprego para ele, ele começou a trabalhar. E isso é para a honra e glória do Senhor. É para ele a glória, é para ele o nosso louvor, é para ele a nossa adoração. Obrigada, Pai, porque tu estás agindo na vida do teu filho. Abençoa a vida da Valéria Silva, da
Kátia Nunes, de todos, Pai, que têm participado do Pão Diário, que Deus venha acrescentar na nossa vida e que a graça e o poder de Deus esteja sobre as nossas vidas diariamente e que nós possamos a cada dia receber a graça de Deus. Que haja arrependimento sincero no nosso coração e que nós possamos cada dia receber aquilo que Deus tem de melhor para nós. Porque, amado, quando nós estamos na presença de Deus, não há e não tem como a gente não se arrepender das coisas erradas, das atitudes erradas, daquilo que fazemos, que defraudamos a Deus. E que o nosso arrependimento venha a ser sincero diante de Deus. Que Deus abençoe a vida da Vanessa, lá em Santa Catarina, minha sobrinha, da Cléia, a Paixão, que está lá em Fortaleza. Que Deus nos abençoe, amado. Mas vamos orar. Para você que entrou agora, assista esse Pão Diário desde o início. Deus tem coisas para a nossa vida. Jesus, ele vem falando nessa manhã: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o tempo do reino dos céus. E nós precisamos estar bem diante de Deus, arrepender verdadeiramente, que os nossos pecados verdadeiramente sejam um arrependimento sincero, porque quando nós temos arrependimento sincero, o que nós fazemos? Tomamos atitudes sinceras diante de Deus e não praticamos mais aquilo que estávamos fazendo. Por quê? Porque nos arrependemos verdadeiramente. Que Deus abençoe a vida da Nara, minha irmã, que também tem acompanhado esse Pão Diário. Que Deus venha nos abençoar nesse dia, amém? Que nós possamos de uma forma sincera hoje alcançar o trono da graça por meio do nosso arrependimento dos nossos pecados, e que Deus venha bradar hoje no nosso coração a verdadeira paz que o Senhor traz, que é o fruto de nos mostrarmos arrependidos diante da palavra de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 8 fala que ele dê frutos que mostrem arrependimento, e que nós possamos dar esses frutos e que nós possamos mostrar esse arrependimento verdadeiro dentro de nós. Amém? Deus amado, Deus poderoso, nós oramos agora pelo término desse Pão Diário. Abençoa a vida de cada pessoa que entrou, que está assistindo, que vai compartilhar, que está, Senhor, deixando aí o seu momento, o arrependimento sincero, que nós possamos verdadeiramente estar arrependidos, Pai, porque é chegado o teu tempo, que haja fruto no nosso arrependimento e que nós possamos nos arrepender verdadeiramente, não de forma porque estamos passando pelo terror, ou pelo medo, ou por uma hipocrisia, pelo um arrependimento elaborado, mas pelo um arrependimento que dê fruto, que haja mudança na nossa vida. Abençoa a nossa vida, nos santifica, nos purifica, Pai, de todo o nosso pecado, e aceita o nosso arrependimento, e que haja mudança, que haja transformação nas nossas vidas, Pai, e que nós possamos verdadeiramente alcançar o trono da Tua graça e estarmos verdadeiramente diante da Tua presença com o Teu amor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Abençoa a vida desse homem, dessa mulher que está assistindo esse Pão Diário, que vai assistir, porque não importa o dia, a hora, o momento, Pai, mas que o nosso arrependimento seja sincero, que haja arrependimento hoje no nosso coração, Rebalabassuri Cantaraia, e que nós possamos alcançar o Teu trono de graça, que nós possamos ver mudança nas nossas vidas e transformações, que o fruto do Teu Espírito, Rebalabashura, esteja sobre a nossa vida e nós possamos alcançar a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, e que esteja sobre nós. Nos abençoa nessa manhã, Pai. Traz a paz que nós necessitamos, traz a paz que nós precisamos, que vem de um arrependimento sincero sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Abençoa nossas vidas, e quando nós temos arrependimento sincero, vem a cura, vem a salvação, vem a transformação, vem a mudança, e que o nosso sentimento hoje, a nossa convicção seja de um arrependimento sincero, e que haja fruto de mudança sobre as nossas vidas, e que nós possamos, Senhor, receber a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos abençoa grandemente, e que a Tua graça e o Teu poder esteja sobre nós, e que nós estejamos em obediência a Ti, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Deus nos abençoe a vida do Ney, Deus abençoe a tua nova jornada, que Deus abençoe esse trabalho, que Deus abriu essa porta para ti, é um novo tempo, é um novo começo, que Deus tem vitória para cada um de nós. Basta nós ouvirmos a palavra, nos alimentarmos da palavra diariamente, e o Pão Diário, amado, não tem ajudado só você, ele me ajuda, porque eu sento aqui para ler a palavra e Deus dá a direção daquilo que eu tenho que falar. Fazer Pão Diário todos os dias não é fácil, porque todos os dias você tem que estar em comunhão com Deus para levar aquilo que Ele quer que nós venhamos levar, a palavra que edifica, que salva, que transforma. Mas para a honra e glória do Senhor, Ele tem me abençoado, tem alimentado a minha vida espiritualmente, assim como eu tenho compartilhado com vocês aquilo que é bom, que é agradável, que é perfeito, que é a palavra de Deus que muda, transforma e que todos os dias nos alimenta. A importância da gente sentar e ouvir a palavra de Deus todos os dias faz a nossa fé ser desenvolvida, porque a fé vem
pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, quando eu me disponho a ouvir a palavra de Deus me transforma, me molda, me lapida e faz transformações na minha vida. Traz o arrependimento sincero, traz a cura para quem precisa, traz a transformação para o que necessita, traz a liberdade para os que estão cativos. E a fé é isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a cada dia a nossa fé está sendo alimentada. A cada dia o Senhor tem nos lembrado de nós. E a cada dia o Senhor, ainda que nós sejamos um número pequeno, ainda que nós, desculpa, eu bati aqui, ainda que nós estejamos num número pequeno de pessoas, mas pode ter certeza que a convicção da fé, ela está sendo pregada em cada coração e que nós estamos alcançando a graça, a misericórdia de Deus na nossa vida, porque Deus, ele tem todos os dias alimentos especiais para nós e ele é a nossa força, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso escudo na hora da nossa dor, da nossa angústia, da nossa tribulação. Deus tem nos sustentado. Então, amado, se você tem algo hoje, Rebalabassuri, Manai, canta para ter arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o tempo do reino dos céus e que você possa arrepender-se verdadeiramente para que você venha dar o fruto do seu arrependimento. Arrepender verdadeiramente é pedir perdão para Deus e não cometer mais o erro, para que você não venha estar se arrependendo e pedindo perdão todos os dias do mesmo pecado. Que a convicção hoje chegue na tua vida, que o arrependimento chegue hoje na tua vida e que você possa ver a mudança, a transformação que Deus tem para a tua vida. Fique com Deus, Deus abençoe e até amanhã no Pão Diário, que vai ser mais cedo amanhã, porque é quarta-feira do jejum e eu tenho que estar 7 horas na igreja. Mas não deixe de assistir, não deixe de compartilhar, não deixe de participar, amado. Você foi um escolhido para esse tempo, para esse momento, para fazer parte do Pão Diário. Você não parou em vão, nem está por acaso nessas palavras diárias que o Senhor tem colocado no teu coração. Essas palavras, elas servem para nos fortalecer, para nos alimentar, nos dar ânimo e força para enfrentarmos um dia de luta, de batalha, de guerra. Mas o Senhor, em todas essas coisas, já nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. E quando nós estamos alimentados espiritualmente, nós temos força para vencer todas as adversidades, todas as dificuldades que o mundo tem nos colocado. Então, que nós possamos ter a convicção que Deus é conosco e que haja arrependimento sincero dentro de nós daquilo que nós precisamos pedir perdão para Ele e daquilo que nós precisamos hoje nos arrepender. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe.